saudade de vocês. Estou gostando de ver a carinha de vocês. A Clarice sempre habilita a câmera, né? O Gabriel hoje também habilitou e saiu de novo, certo? O Caio aí habilitando, né? A câmera, muito bem. Sejam todos bem-vindos para a gente iniciar a nossa aula, tá certo? Daqui a pouco eu vou fazer a frequência, viu, Maiane? Eu vou logo iniciar com a reflexão, aí em seguida eu volto com a frequência. É o tempo que entra mais os alunos, tá bom? Então vamos lá, né? Vamos iniciar aqui a nossa aula. Todo mundo, né? Animado, mais uma semana de conhecimento, de conteúdo, certo? Vocês estão conseguindo visualizar? Amo. Sim? Beleza. Então, hoje, pessoal, nós vamos iniciar um novo conteúdo, certo? Um conteúdo que, esse conteúdo, ele vai cair na prova bimestral, ok? Então, vocês estão observando aí, né, nessa primeira lâmina, que eu trouxe para vocês um livro, e no livro eu trouxe um coração. Olha que coisa linda, né? E esse coração, quando vocês observam assim para esse coração, o que que tem na mente de vocês? Romance? Romance! Exatamente, Clarice. É o que Tia, nós vamos estudar. Oi, amor. como tá assim, é um laço, né? Em formato de coração amarrando um livro. É tipo um livro amoroso. Sim, exatamente. Olha, Um vocês estão. texto de romance? Sim, romance. Esse é o gênero que nós vamos estudar, romance. Olha que fantástico, né? Então, fiquem aí na cabecinha de vocês o que vem por aí, certo? Vem muita coisa boa por aí, certo? Então, vamos lá. Tia, romance não é necessariamente, não se trata necessariamente de, por exemplo, temas como amor. É como uma história, é como uma história, vamos dizer assim, extensa. Sim. Muito bem. Já andou pesquisando, né? Isso. E hoje, certo? Nós vamos conversar um pouquinho, antes de iniciar nossa aula, plante o futuro. Vocês vão plantar o futuro de vocês. Aí eu pergunto a vocês, tia, como é que eu posso plantar o meu futuro? Como é que vocês podem plantar o futuro de vocês? Primeiro, estudando, né? Se dedicando, tendo compromisso, tendo responsabilidade com as atividades de vocês, certo? Se vocês forem observar as nossas aulas, né? Eu tenho certeza que todos os professores buscam trazer para vocês algo diferente, né? Um material bem lúdico que vocês observem, que vocês sintam gosto por esse material. E sentindo gosto pelo material, também sente gosto pelo estudo, certo? Então vamos lá. Plante o futuro. Alguém gostaria de ler? Então vamos lá. O senhor. Opa, pode ler. Um senhor já idoso amava muito as plantas. Todos os dias acordava bem cedo para cuidar de seu jardim. Fazia isso com tanto carinho e mantinha o jardim tão lindo que não havia quem não admirasse suas plantas e flores. Certo dia, resolveu plantar uma jabuticabeira. Enquanto fazia o serviço com, com toda dedicação, aproximou-se dele um jovem que perguntou: Que planta é essa que o senhor está cuidando? Acabo de plantar uma jabuticabeira, respondeu. E quanto tempo ela demora para dar fruto? Indagou o jovem. Mais ou menos uns 15 anos, respondeu o velho. E o senhor espera viver tanto tempo assim? Questionou o rapaz. Não, meu filho, provavelmente não comerei de seu fruto.
Então, qual a vantagem de plantar uma árvore se o Senhor não comerá de seu fruto? O velho, olhando serenamente nos olhos do rapaz, respondeu: Nenhuma, meu filho, exceto a vantagem de saber que ninguém comeria jabuticaba se todos pensassem como você. O rapaz, ouvindo aquilo, despediu-se do velho e saiu pensativo. Depois de caminhar um pouco, encontrou à sua frente uma árvore e parou para descansar à sua sombra. Gostaram? Sim. Sim. Aí eu pergunto para vocês. Sim, é a sua sombra. Aí tem, continua. Ok, peraí. Sua frente uma árvore e parou para descansar à sua sombra. De repente, olhou para cima e percebeu que se trava de uma jabuticabeira carregada de frutos maduros. Olha só, gente, o significado. Há Entendi. pouco tempo, certo? Há pouco tempo, ele tinha, né, perguntado um senhor, um idoso, por que ele estava plantando aquela árvore, certo? Se ele não ia comer do fruto. Qual é o sentido dele comer, né? Dele plantar aquela árvore se ele não ia comer o do fruto? E o senhor respondeu, né? Se todos pensassem como aquele rapaz, não existia essa árvore. Com pouco tempo, o rapaz caminhou e se deparou com que árvore? Qual foi a árvore, gente? Jabuticabeira. Jabuticabeira. Ah, falei mais rápido. Exatamente. E quem plantou aquela árvore? Comeu o daquele velho. fruto? Não. 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 Certo? Quem foi comer foi outra pessoa. Então, tá aí, pessoal, a importância, certo? De você plantar o seu futuro. De você. Tia, pode dizer o que eu acho? Pode sim, meu amor. Que nem, por exemplo, uma pessoa morta não necessariamente deve moldar o seu futuro. Ela pode moldar tanto o seu futuro, quanto criar um futuro para outras pessoas. Porque caso do homem que plantou essa jabuticabeira. Não pode comer dos frutos, mas as pessoas podem, moderando. Exatamente. Exatamente. Certo? Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês, certo? Transmitir com todo o coração, todo o carinho, certo? Para que vocês reflitam, certo? A importância de plantar o futuro de vocês. E agora, antes de eu dar continuidade, eu vou fazer logo a frequência, tá certo? Para que a gente não tome o tempo do outro professor, ok? Então, vamos lá. Vou começar aqui com a turma do sexto ano B. Sempre eu começo com um A, né? Vamos começar com a turma do sexto ano B, ok? Vamos lá. Número 1, 2, 3, Presente. Presente, 4. ok. 5, Presente. 6, 7, 8. Habilitem o microfone, tá certo, gente? 8, 9, Presente. 10, 9, 10, 11, Presente. 12, 13, 14, 15, 16. Vamos lá. Gente, ó, da turma do sexto ano B, só tem o 3, 4, 5, 9 e 11. Não tem mais ninguém. Ok.
Vamos para a turma do 6º ano A. Número 1, 2, 3. Gente, habilitem o microfone, tá certo? Vocês vão ter que habilitar o microfone, falar, viu, João Vitor? Para me ouvir a voz de vocês, senão vocês vão ficar com falta. Voltando aqui de novo. Número 1, 2, 3, 4. Presente. 4 locais. 5, 6, 7, 8, Presente. 9, 10, Presente. 11, 12, 13, Presente. 14, 15, Presente. 16. Presente. Muito bem. Só falar aqui, a turma do 6º ano A. Só tá o número 14, o 7, o 8, o 10, 13, 15 e o 16. Ou tem mais algum? Número 4, certo. Número 4. Tem mais alguém? Mais alguém, gente? Ou já foi todo mundo? Eu acho que foi todo mundo. Deixa eu Muito bem. Ok. Então, vamos lá. Deixa aqui para a gente continuar nossa aula. Certo? Vou voltar lá a apresentação, certo? Para a gente começar o nosso conteúdo propriamente dito. Certo? Então, né, depois... Tia, a senhora parou a apresentação. Ah, voltou. Voltei de novo. Estão conseguindo visualizar? Sim. Estamos. Muito bem. Então, vamos lá. Eu estou. Né? Então, vamos aqui. Hoje, né, como alguns alunos já comentou, tia, então quer dizer que hoje nós vamos estudar romance. Romance. O gênero textual, né? Nós estamos iniciando é o gênero. Hoje nós vamos trabalhar a introdução. Eu vou explicar a vocês, fazer assim uma viagem, certo? Sobre esse gênero. Tia, vai ser só essa aula de romance? Não, certo? Nós vamos trabalhar umas 4 semanas romance. Vamos trabalhar romance histórico, romance regional, para que vocês realmente consigam compreender. Vocês acharam difícil o simulado? Na parte da... Não. Oi, amor. Eu achei médio. Não tava difícil, mas também não tava assim tão fácil. É. Quem estudou estava fácil. Tava. Tava. Oh, Tava muito mais muito fácil, eu acho. Uma pergunta, embora eu esteja falando besteira, mas eu vou perguntar. Tava fácil. Não, nada. Quem é que quer falar? Taimon, é? Taimon? Pronto, então vamos aqui. Como eu falei para vocês, né? Aí vocês podem me perguntar, o que é o romance, certo? Mas o que é mesmo o romance, né? O que é que esse gênero tem de importante para a minha vida? O que é que eu vou conseguir aprender com ele? O que é que vai servir para a minha vida, ok? Então, vamos lá. O que é o romance? Romance, como o Taimon já falou, né? É uma prosa mais ou menos longa, na qual se narra fatos imaginários, às vezes inspirados em histórias reais, certo? Às vezes inspirado em histórias reais,
cujo centro de interesse pode estar no relato de aventuras, no estudo de costumes ou tipos psicológicos, na crítica social e etc. Então, o que acontece? Esse tipo de gênero, pessoal, é sempre um texto longo, extenso, certo? E ele narra fatos imaginários, certo? Eu não sei de que tinha mais páginas, praticamente. Não entendi, amor. Fala de novo. Você não que tinha dezenas de páginas, por exemplo? Não, não digo dezenas de páginas, certo? Mas se você for pegar um livro, né, com esse gênero romance, você vai encontrar um livro bem grosso, certo? É algo bem longo, bem extenso, que geralmente você não consegue ler num dia, certo? Porque sua vista vai cansar, você não vai gostar da história. Então, é interessante que você separe o livro, separe aquela história, certo? Para você fazer a leitura, porque é um texto longo, certo? Não é como uma fábula, não é como um conto, certo? Não é como esses gêneros que eu já... Uma crônica, certo? Que são textos curtos. Não, o romance, certo? Ele é um texto longo, certo? Tudo bem. Certo. O romance... Alguém gostaria de perguntar? Tia, Sim. Oi. como a senhora tinha falado que era bem extenso, né? Por que a senhora não traz um dia e cada um lê uma parte? Pois é, quando eu explicar tudinho, vai ter o dia dele, tá certo? Mas, por enquanto, eu tenho que explicar a vocês, tá bom? O romance no Brasil. O romance no Brasil. Os romances estrangeiros, marcados por lances melodramáticos e finais felizes, caíram no gosto dos jovens o coach, certo? Então, o romance no Brasil, pessoal, ele certo? Tem essa marca melodramático, certo? Sempre o jovem, ele quer que o final seja feliz. Tia, mas todo final de romance tem que ser feliz? Não necessariamente. Depende muito do autor, certo? Da maneira da abordagem do texto. Depende da abordagem do texto, muito bem, Taimon. Porque nem sempre, certo? Nem sempre eu vou ter um final feliz, certo? Mas, né, o jovem, o leitor, o espectador, ele espera um final feliz, certo? Isso aí, gente, Uma pergunta, tia. pode perguntar. Um exemplo de romance. Não sei se ele é realmente um romance, mas se não me engano, um romance. Pode ser O Grande Sertão Veredas? Sim, com certeza. Sim, sim, sim. Uma pergunta, uma dúvida, tia. O romance ele está dentro do gênero dramático, é, tia? Sim, melodramático, certo? Ela tem aquela melodia, mas também tem a drama. Sim, está sim, certo? Eles eram trazidos principalmente do francês e publicados em jornais na forma de folhetim. Depois eu vou trabalhar esse gênero com vocês, tá certo? Folhetim, que também é outro gênero, tá bom? Depois eu vou trazer também esse gênero para vocês, ok? Então, o romance, pessoal, ele veio da França, certo? Para o Brasil. Aí ele chegou aqui no Brasil, mas ele já veio da onde, gente? Da França, tá certo? Ele veio lá da França. Aí só depois, certo, que ele começou a pegar o gosto aqui no Brasil, ok? Romantismo no Brasil, romance teatro, certo? Eu posso ir para o teatro de boa, para o cinema, para o teatro, certo? E lá, certo? Acontecer uma peça teatral relacionada ao romance. Tia, por isso que é tudo interligado, tia. Por exemplo,
o romance ele pode estar presente no teatro e o gênero dramático também pode estar presente no teatro. Então tem uma espécie de ligação entre eles. Sim, sim, com certeza, Taina. Certo? Então, o romance se desenvolveu devido ao novo público, certo? Leitor, burgueses e as mulheres. Então, o romance ele veio lá da França, certo? Só que aconteceu que é um desenvolvimento com o novo público leitor. O leitor começou a sentir gosto, certo? Por esta leitura. Então, os escritores brasileiros, certo? Os escritores brasileiros, eles também começaram, né, a se interessar por esse tipo de texto, ok? Então, Ok. quando você observa, quando tem desenvolvendo devido ao novo público, porque antigamente quem gostava desse romance era quem? As pessoas, né, adultas, aquelas pessoas que já tinham um amadurecimento maior. Só que o jovem também começou a se interessar. Os temas que existem dentro do romance não são muito adequados para criança, né? Não, eu coloco o quê? O adolescente, o jovem e o adulto, certo? Então vamos lá. Tematizava a realidade. O romance, pessoal, ele se divide que é o que nós vamos trabalhar. Eu vou trabalhar todos esses tipos de romance com vocês. Hoje eu estou fazendo a introdução, certo? Mostrando aqui a vocês tudo que nós vamos trabalhar. Mas eu vou trabalhar aqui com vocês. Romance de costume ou urbanos. Vou trabalhar o romance regionalista. Vou trabalhar o romance histórico. Vou trabalhar o romance indianista, certo? Então, vocês vão conhecer todos esses tipos de romance, certo? Romance esse que vai ser apresentado a cada aula, certo? Para que não confundam muito a cabecinha de vocês. A Tia, na prova vai cair romance, certo? Esse conteúdo eu já publiquei para vocês, tá certo? Já está na sala de aula, tá bom? Então, vamos lá. Na próxima semana, né, nós já vamos trabalhar outro tipo de romance, se eu não me engano, é um romance histórico. Na próxima semana. Depois o regionalismo, depois o indianista, depois o romance de costumes ou urbanos. Separei para vocês todos em aulas diferentes. E tá Certo? dando uma dúvida que eu tenho. O romance ele narra fatos imaginários que podem ser baseados em fatos reais. Aí quando ele quer dizer fatos imaginários, ele quer dizer que tipo, ele pode estar dentro, não pode não sair da realidade. Ele não sai da realidade e também sabe nada, não. Sim, tá certo. Perfeito, você está no entendimento certo, viu? O gênero textual romance, né? Quais são as características desse gênero textual? Vocês podem observar, gente, que a literatura, ela anda junto com a produção textual, certo? Vocês podem observar que eu já trabalhei com vocês fábula, e a fábula também está lá no gênero textual, se eu não me engano é o Carlos, né, que trabalha com vocês. Então, a literatura, ela anda ali lado a lado com a produção textual, que no caso aqui é os gêneros textuais, certo? Não sei se o Carlos já trabalhou com vocês esse gênero romance, mas vocês podem observar que vocês têm já essa ajuda, certo? Com a literatura, porque vocês já começam a ter esse conhecimento e quando chega na produção textual, vocês não estão tão perdidos, vocês já têm, sim, esse conhecimento, certo? Então, Professora, oi, amor. a gente está estudando um gênero lírico em produção, eu acho. Olha aí, que já foi trabalhado, né? Assim? É. Que coisa boa, viu? Eu já trabalhei com vocês e o Carlos agora está reforçando.
Que coisa maravilhosa, certo? Tipo, Então, vamos... produção textual e literatura que tem tudo a ver. Exatamente, exatamente. Eu tenho português também. Português também, exatamente. Vocês podem observar que as 3 matérias, as 3 disciplinas, certo? Que elas estão sempre caminhando em um mesmo círculo, certo? Que bom, né? Que vocês estão conseguindo captar isso aí. O romance caracteriza-se por ser uma narrativa longa, com muitos personagens, espaços variados, tempo limitados, vários conflitos e um enredo complexo. Então, o que é que acontece? Como eu falei para vocês no início, que é o quê? Uma narrativa longa. E se ela é longa, ela também contém muitos personagens. Se ela é longa, eu também posso utilizar vários espaços. Eu posso, ora estar no sítio, ora estar na cidade, certo? Ora estar em casa, ora estar na escola. Então, essa narrativa, ela me dá essa flexibilidade, certo? De mudança, de espaço, de tempo, certo? De conflitos, de enredo complexo. Em parte considerável dos romances, o enredo é narrado em primeira pessoa, pelo próprio personagem principal, de modo que a obra parece autobiografia imaginária, certo? Então, se vocês forem observar, o gênero romance, certo? O enredo é narrado em primeira pessoa, sempre em primeira pessoa, pelo próprio personagem principal, certo? Em grande parte dos romances, certo? O romancista, o narrador, intervém frequentemente na narração, certo? Interrompendo por meio de reflexão sobre os acontecimentos e os personagens. É uma narrativa, certo? Que ele trabalha em cima, certo? Dos acontecimentos dos personagens, ok? Como assim? Então é como se, por exemplo, ele é uma história longa, mas narrada, né? Ou seja, possui uma narração. Mas em um determinado momento, a história é um pouco deixada de lado e, vamos dizer assim, focando um pouco mais na reflexão, em uma parte da história. Isso, exatamente. Desse jeitinho mesmo. Viu? Quais são, né, os tipos de romance que vocês vão conhecer, certo? Eu trouxe para vocês 4 tipos de romance que eu vou conversar com vocês. Vamos estudar o romance urbano ou citadino, vamos trabalhar o romance indianista, vamos trabalhar o romance regionalista e vamos trabalhar o romance histórico, certo? Esses aqui são os tipos de romance que eu vou conversar com vocês no decorrer, certo? Do finzinho do mês de setembro, no início de outubro, ok? Quais são as estruturas do romance, certo? Quais são essas estruturas? Primeiro, narrativa longa, densa e problemática, certo? Personagem fictício, porque é fatos reais, imaginário, certo? Descrição detalhada das personagens, narrador, personagem, observador ou onisciente. É uma narrativa que existe esses personagens, certo? O observador ou onisciente, certo? São o quê? Mobilidade da trama, diversos espaços e lugares, possibilidades de uma história secundária, narrativa cronológica e psicológica, diversos núcleos dramáticos, como o Taimon me perguntou, é sim dramática, certo, Taimon? Complicações sentimentais,
biológicas, sociais e financeiras, tendência de conflitos dos personagens, busca por respostas das injustiças e das insensibilidades no mundo interior e exterior, trabalha com acontecimentos, certo? Da nossa sociedade, com o que está acontecendo no nosso meio social, certo? Abordagem interna da problematização dos personagens, certo? Tudo que eu já falei para vocês, só que eu fiz o quê? Eu fiz uma coluna para que vocês, quando vocês venham sentir dúvida, é desse jeito. Então é assim, tá certo? Agora eu trabalho com vocês com teatro romântico brasileiro, certo? Oi, Ronald, pode falar. Quer falar alguma coisa? Não? Então vamos lá. O teatro romântico brasileiro, né, começou aonde? 1808. Dom João mandou construir vários teatros, certo? Em 1838, o romantismo iniciou-se no teatro brasileiro com a tragédia Antônio Poeta, ou Poeta e a Inquisição, de Gonçalves de Magalhães. Além de serem espaços cênicos, os teatros se transformaram em centros de discursos sobre temas como a abolição da escravatura, certo? Como a proclamação da República e etc, certo? Vocês podem observar que em todos esses textos existe o quê? Uma narrativa longa, certo? Se você for pesquisar abolição da escravatura, você vai encontrar um texto longo, certo? Então, a tragédia, né, de Antônio Poeta, o poeta, e a Inquisição também é um texto, uma narrativa longa, certo? Tia, uma pergunta. O romance não está muito presente nos livros, né? Na Bíblia diversos. A gente já viu que ele também está presente no teatro. Aí, assim como no gênero dramático, ele é nos mostrado por meio de uma narração, por meio de encenação de fatos com atores reais. Né? Percepção. Aspectos principais do teatro, né, em gênero romântico. Expressa o quê? Expressão do sentimento do artístico, certo? No teatro, vai ter o quê? A expressão do sentimento do artista. Individualismo e sentimentalismo. É o que? É o artista, é o personagem ali, certo? Ele está sendo individual e ele está mostrando todo o sentimento dele, certo? Existe idealização do amor, da mulher, da morte e da nação, certo? Então, o romance, ele existe também essa individualização por parte do sentimentalismo. Aí existe o que? A idealização do amor, a idealização por uma mulher, a idealização pela morte e a idealização pela nação. Retomadas de ideias e valores medievais. Valorização de obras, né, desse autor fantástico, William Shakespeare, certo? Então, essa idealização, esse sentimentalismo, ele é o quê? Individual. Individual de quem, gente? Do artista, certo? Esse individual, ele está relacionado a quem? Ao artista. Você quer dizer que, por exemplo, o tema, dependendo do sentimento abordado, ele pode ser, por exemplo, ligado ao autor, da maneira como ele pensa, no que ele está pensando, do que ele acha. Sim, sim. Depende muito de como o artista vai expressar o seu sentimento, certo? Por isso que ele é o individualista. É porque a forma que ele vai expressar, certo? Muito bem.
Teatro romântico e inovação, certo? Então, essa inovação aconteceu o quê? Rompimento da lei das 3 unidades do teatro clássico. Existiu esse rompimento por parte de quem? Do tempo, do espaço e da ação, certo? Então, esse rompimento, ele aconteceu nesses 3, certo? Nessas 3 esferas, o tempo, o espaço e a ação. A mesma ação não era desenvolvida em um só dia e em um mesmo espaço, certo? Existia o quê? Hoje, né, existia uma cena. Então, eu não ia terminar aquela cena toda num dia. Eu ia para o outro momento, o outro dia, certo? Os dramas... Os dramas adquirem a estrutura livre, como uma série de episódios. Então, o que acontece? Eu, artista, certo? Eu tenho esse livre acesso em fazer, certo? Em momentos diferentes. Para quê? Para que o leitor, para que o espectador, ele tenha vontade de retornar. Então, é por isso que acontece o quê? Essa estrutura livre, com uma série de episódios relacionados entre si, através das curtas, em diversos locais. Como assim? O romance, ele é longo. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou diminuir a cena daquele espaço. Em outro dia, eu vou continuar a minha história, mas em outro espaço, certo? Para ter o que? Essa leveza e o leitor tem o gosto de continuar assistindo. Pode perguntar, Tainha. Então, quer dizer que essa lei de 3 unidades, tempo, espaço e ação foram sendo um pouco quebradas e deixadas de lado. Por exemplo, o romance é um texto bem extenso, e por isso, em encenações, em teatro, né, você demonstrar toda a história. Aí já os livros também, Isso. já mudou. Exatamente. Ok? Aí eu tenho aqui para vocês, certo? O teatro romântico ainda continua, né? Surge um teatro moderno para os problemas humanos. Aí eu entro o que na nossa ética? Que entra os morais, o social da época, certo? As peças apresentam multiplicidade de circunstâncias e de personagens. Vocês podem observar aqui que aqui existe o quê? 3 espaços diferentes. E nessa gravura, essa primeira imagem, nós temos 4 espaços diferentes. Por quê? Porque aqui o teatro, ele ficou o quê? Moderno, certo? Então, se ele está tendo essa modernidade, ele vai utilizar o quê? Espaços livres para ensinar, ok? E eu trouxe aqui para vocês escritores e obras mais conhecidas do gênero romance clássico, certo? Que no caso, se vocês quiserem, né, pesquisar outros, eu tenho Miguel de Cervantes, Dom Quixote, certo? João Guimarães de Rosa, Grande Sertão, Veredas, eu acho que foi o Taimon que me falou. Foi, Taimon? Certo. William Shakespeare, Romeu e Julieta, né? Clarice Lispector, A Paixão Segundo o GH, Machado de Assis, gente, é fantástico Machado de Assis. José de Alencar, vem aqui, Machado de Assis com Dom Casmurro, José de Alencar com Iracema, Graciliano Ramos com Vidas Secas, Bernardo Gamalhões, A Escrava Isaura, e outros. Certo? E eu finalizo a minha aula, né, com uma frase que diz o seguinte: vê que os problemas eram, na verdade, os degraus que se levaram a
vitória, certo? Você vai se deparar, certo, com os degraus, e quando você observar a sua frente, você vai perceber que aquela dificuldade era o quê? A sua vitória, o seu sucesso, certo? Espero que vocês tenham gostado da aula. Para alcançar a vitória, Na próxima, Que eu amei essa aula. Eu assisti Não- com umas 24 horas. que coisa boa, Clarinha. Já vai ter atividade? Então, pessoal, grande... Não, essa semana não tem atividade, certo? Porque eu fiz só a introdução, entendi. mas esse material, ele já está lá na sala de aula, tá bom? Porque existem Como é, vários Taima? subgêneros do romance, como a tia disse, né? O romance histórico, regionalista, Exatamente. indianista. Isso. Exatamente. Hoje foi só a introdução, tá bom? Então, tchau, tchau, pessoal. Até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau. Tchau, tchau.